Se você odeia Deus, Ele te ama. Se você quiser Deus, Ele te ama. Se você o rejeitar, Ele te ama. Se você tratá-lo bem, Ele te ama. E se você tratá-lo mal, Ele continua te amando. Agora, uma coisa é muito clara: Deus não ama o pecado. Deus não ama as atitudes que nós fazemos que ferem Ele, que sai do propósito dEle, que quebra os mandamentos. Deus não ama isso. E às vezes nós queremos que as pessoas e até Deus nos aceite com o pacote todo. Calma, Deus não aceita. As suas atitudes o afasta de Deus. Como que Deus buscou a solução? Jesus. Então Cristo tinha que morrer. Não foi uma questão de opção de Deus. Não tinha outra opção para resgatar o homem. O primeiro Adão era a alma vivente. Jesus é o segundo Adão, que é espírito vivificante. Então, o segundo Adão, que tipifica Jesus, ele tinha que morrer para que nós pudéssemos ou possamos ter acesso a Deus. Não tinha como o homem chegar a Deus se não fosse pelo sacrifício. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque sem derramamento de sangue, diz a Bíblia, não há remissão de pecado. E o sangue tinha que ser de um cordeiro imaculado, puro, sem pecado, que tipificava Jesus. Por isso que a Bíblia diz que quando João Batista depara com Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi profético, uma palavra profética. E Cristo, Ele morreu consciente que era necessário. Ele não foi ali experimentar alguma coisa, ver o que aconteceria. Não, ele tinha convicção de que estava cumprindo um propósito na eternidade estipulado naquele momento. Isso tudo por amor de nós, por amor a você, por amor a mim. Porque mesmo que eu morresse, ouça isso, eu não teria acesso a Deus, porque eu me tornei o quê? Fruto do pecado em Adão. Então tinha que ser um homem sem pecado. E o único que se fez homem sem pecado foi Jesus. Deus se fez homem e habitou entre nós, sem pecado. Jesus não pecou. Durante os 33 anos, ele não pecou. Se ele tivesse pecado, Deus tinha outro plano. Mas ele suportou todas as afrontas, todos os escárnios, a zombaria, o sofrimento. Sabe por quê? Por você, que às vezes o rejeita, é indiferente com ele. Às vezes você tem cuspido em Jesus. Às vezes você fala: que isso, pastor? Sim. Você tem cuspido em Jesus. Você tem socado. Às vezes aquela espada, você tem socado nele. Às vezes você tem pegado um chicote e tem surrado Jesus com as suas atitudes. Porque você sabe por que ele foi surrado? Por causa das atitudes dos homens. Não foi porque ele tinha que sofrer. Ele sofreu o seu sofrimento, o meu sofrimento. Ele se colocou no meu lugar, no seu lugar. Irmãos, é muito sério. As pessoas não têm noção o que é o plano da salvação em Deus. As pessoas não têm noção o que Deus planejou para nós. As crianças podem sair, amém? Elas vão para a salinha? Até 12 anos. Então preste atenção aqui, só para você entender. Irmãos, é muito sério.
Às vezes nós achamos tão comum, nós cantamos os hinos, né? Ele vive e ressuscitou, Ele morreu por mim. É muito simples isso, é muito fácil. Mas a verdade, ela vai muito além do nosso entendimento. Muito além. Diz a Bíblia, e eu quero aqui ler um texto com você, para nós já encerrarmos. Quero ser breve no nome de Jesus. Diz assim a Bíblia: quando Moisés ali no Egito, com toda aqueles escravos, presta atenção, eu vou contar a história paralela para você entender o projeto de Deus. Egito significa mundo, promiscuidade, adoração a deuses falsos, mentira, engano, avareza, prostituição, orgia, facção, divisão, rebeldia, tudo que é desgraça. Egito é símbolo disso na época. Eles não adoravam a Deus, eles tinham seus deuses, tinham seus ídolos, eles faziam sacrifício de pessoas aos ídolos. O Egito se simboliza o mundo atual, o mundo, o sistema. E o povo de Deus estava lá, escravo, não tinha identidade, não tinha sonhos, não tinha perspectiva, não tinha nada, só tinha o dia e a noite e algozes para surrá-los quando não fazia cumprir o propósito do rei, que era trabalhar no serviço duro no Egito para construir as grandes mansões, os grandes palácios do rei Faraó. Assim era o povo de Deus. Então Deus disse para Moisés: você vai tirar meu povo de lá. E Moisés desce para o Egito, porque ele foi criado no Egito. Nós sabemos que Moisés significa o quê? Significado do nome de Moisés. Me ajuda aí. Quem pode me ensinar aqui? Como? Tirado das águas. Moisés foi tirado das águas. Moisés veio para isso. Moisés veio para salvar um povo da mão de Faraó. Só que Moisés não sabia que era pelo poder de Deus, pensou que era pelo poder do seu braço forte. Mas Moisés estudou no palácio de Faraó. Moisés estudou com as melhores escolas, os melhores professores da época do Egito. Ele estudou como príncipe, mas ele queria tirar força e ele praticou um homicídio. E assim era um propósito de Deus. Ele fugiu para Midian, uma terra distante. E ali ele ficou 40 anos aprendendo, tendo experiência com Deus. Preste atenção, para que você não entenda, as coisas não são assim. Tem gente que quer assim. Deus, 1, 2, 5. Não. Moisés com 40 correu para Midian. Ficou 40 anos lá, aprendendo, criando bagagem, estrutura, raízes, para voltar. E aí Deus disse: agora você está pronto, vai tirar o meu povo. Depois de 40 anos de experiência. 40 anos. Não foi 4 não. 40. Às vezes nós queremos tão ligeiro. Nós queremos tão rápido, porque estamos na época, no mundo online. Deus não está nem aí com seu online. Ele é Deus da informática. Ele é Deus dos céus, Deus da terra, Deus do inferno, Deus dos deuses. Ele é Deus. Ele não precisa de informática. Ele fala com você sem som. Ele fala com você sem nada e você entende. Com os olhos Deus fala e você entende toda a carta. Com os olhos. Deus não precisa de voz. Deus não precisa de som. Deus não precisa de luz. Deus não precisa de nada. Ele é Deus.
independente das circunstâncias. E ele envia Moisés para tirar o povo, e diz: tira o povo. Quando foi para tirar o povo, ali era um ato profético. Ele disse para todos os sacerdotes das famílias, os líderes, que sacrificassem um cordeiro. E esse cordeiro tinha que ser sacrificado, e o sangue desse cordeiro tinha que passar na verga da porta, nos portais. Já era profético. Esse cordeiro era para comer todos juntos, na unidade. Que o anjo da morte passaria aquela noite, e toda porta que tivesse o sinal do sangue do cordeiro, não morreria o primogênito. O anjo passava por cima. E eu quero trazer essa história para a nossa realidade hoje. Quando nós temos o sinal de Deus na nossa vida, o diabo não pode tocar em você. Agora a minha pergunta é: você tem? Você tem o sinal de Cristo na sua vida? Claro, pastor, estou na igreja. Não, igreja não significa isso. Eu vou na igreja? Também não. Eu sou dizimista? Também não. Eu tenho carteirinha de membro há 30 anos? Também não. Isso não significa que você tem o sangue de Jesus. Quem tem o sangue de Jesus é quem o reconhece como Senhor e Salvador e vive em obediência. Só isso, meu irmão. Não tem mistério. Nós ouvimos o que a gente já ouviu. Não dá mais para brincar de ser crente ou ser igreja de Deus. Nós temos que tomar essa postura. Nós precisamos de mudar de vida. Parar de ser mais ou menos. Parar de estar mais ou menos. Parar de ser mais ou menos. Não dá mais, meu irmão. Eu preciso ter o sinal do cordeiro, senão eu vou ser assolado. Eu vou ser, sim, às vezes destruído por Satanás. Satanás não brinca. Não brinca. Nós achamos que, ele não está nem aí. Eu não sou ninguém. Não importa. Ele quer matar, roubar e destruir. E Cristo, nesse momento, os lares que tinham esse sangue não foi atingido. E o povo logo em seguida saiu da escravidão. Então eu quero que você entenda, como Cristo sendo a nossa Páscoa, Ele é a nossa passagem, Ele é o nosso livramento. Páscoa é isso, passagem, livramento, por sobre, é saída, saída do mundo, saída das trevas. Se eu tenho Cristo como a minha Páscoa, eu estou livre. Aleluia! Então ouça bem, em 1 Coríntios 5:7 diz assim: alimpai-vos, pois do fermento velho. Está dizendo o quê? Natureza velha, atitudes velhas. As coisas velhas para trás ficam. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Aleluia! Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Oh glória! Aleluia! Então, meus irmãos, nós precisamos passar por sobre essas coisas. Nós precisamos passar do Egito para Canaã. Porque o povo saiu com rumo a Canaã. Mas eu quero dizer para você, do Egito a Canaã, tem um trajeto. Ninguém sai do Egito para Canaã no pulo, puf! Não, um trajeto. Então, se o Senhor é a nossa Páscoa, então eu saio do Egito para Canaã, eu saio da escravidão para a libertação. Aleluia! Amém, irmãos? Nós não somos mais escravos do pecado, escravos da mentira, escravos da avareza, escravos do mercenarismo, não.
nós somos livres. Nós pensamos primeiro nas coisas do alto, porque as de baixo Deus acrescenta. Aleluia! Nós podemos passar da miséria para a abundância, que está escrito na palavra de Deus, que nós viveríamos vida abundante. É vida de Deus abundante. É uma vida que vai além da bio. É a zoe, vida de Deus em nós, uma vida abundante. Da pobreza para a riqueza, não é dinheiro não. Ser rico espiritual, emocional, ser rico em tudo, ter uma mente elevada. É diferente, irmãos. Não é dinheiro, tem muita gente que são pobres, com milhões na conta. Mas essa riqueza, nós precisamos sair da morte para a vida, Ele é a nossa vida. Da condenação para a salvação, de criatura para filho. Irmão, sem Cristo morrer, nós seríamos criatura de Deus. E nós nos tornamos filhos em Jesus. Ele é o primogênito de Deus. Nós somos irmãos de Jesus, mas Ele é o Filho de Deus. Nós podemos sair do pecado para a santificação, da vida carnal para a vida espiritual, do juízo para o galardão, das trevas para a luz, da morte para a ressurreição. Aleluia! Nós podemos, é possível. Por isso, quando Deus ali tipifica o Egito como mundo, Israel como a igreja, como hoje nós vivemos, Ele está dizendo que Cristo morreria. Eles mataram literalmente um cordeiro. E há 2000 anos atrás, Deus não hesitou em dar o seu filho, porque Ele já tinha prometido. A Bíblia toda aponta para Jesus, para o sacrifício de Jesus. Isaac aqui é um protótipo de Jesus. Deus não tem prazer em sacrifício humano. Ele estava só experimentando Abraão sobre a fé. Disse: você tem coragem de entregar o seu amor, a sua própria vida? Porque Isaac simbolizava a vida, a continuidade da vida. Isaac simbolizava a geração da promessa. Você tem promessa de Deus. Aleluia. Mas não hesite em entregar o melhor para Deus, porque além de Ele elevar o seu nível, Ele vai cumprir na sua vida em proporções múltiplas tudo o que Ele prometeu. Amém? Cristo é a nossa única e maravilhosa oportunidade de chegar a Deus. E ali Cristo morre. Era necessário. Verteu o seu sangue, a cruz. A cruz, a madeira era acácia. A acácia é uma madeira muito dura e retorcida. E Jesus crucificado na cruz, o sangue dele derrama sobre essa cruz e cai sobre a terra. A cruz significava a natureza do homem, e a terra significava todo mundo. Por isso que tinha que ser derramado o sangue, porque com o sangue de Jesus Ele mudou a nossa natureza, o nosso coração, de empedernido, um coração duro, para um coração quebrantado, um coração contrito. E quando o sangue cai na terra, ali simboliza a salvação a todos aqueles que creem no nome dEle. Então Cristo tinha que morrer. Ele é o nosso Cordeiro, Cordeiro Pascal. Por isso nós toda semana, todo mês, no primeiro domingo do mês, primeiro sábado do mês,
nós celebramos a ceia. O que é que nós fazemos? Nós trazemos a memória, chama-se rememorar, lembrar. E ele disse para nós, todas as vezes que fizerdes isso, lembra de mim. Então, meu querido, eu quero desafiar você hoje. Você está aliançado? Você tem o sinal do Cordeiro? Pastor, como que eu faço para ter o sinal do Cordeiro? Você precisa, pessoalmente, com seus lábios, declarar que Ele é Senhor da sua vida, para a salvação. E com seu coração crer que Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Deus, e o sangue dele te redime, limpa de todo o pecado para a justificação. Então, eu preciso, sou eu que preciso, não é Deus. Irmãos, Deus comigo, com você, ou sem você, Ele é Deus. Deus sem anjos, Deus sem serafins, sem os querubins, Ele é Deus. Deus não precisa da terra, Deus não precisa do céu, Deus não depende de nada, Ele é Deus, sem nada. Entenda isso. Nós que somos tão pequenos, tão frágeis, e às vezes somos tão duros, inquebráveis, resistentes, arrogantes. Meu Senhor, irmãos, nós não somos nada. Uma gripe te derruba. Qualquer coisa desestabiliza você. Porque essa dureza de coração, porque essa resistência. Jesus disse lá em Lucas 11, ele fala sobre essa questão. Disse: vinde a mim, vinde. Você que está cansado, sobrecarregado, vinde a mim. Ele está de braços abertos. Não importa o que você fez. Deus não está te perguntando daquilo que você deixou de fazer, ou que fez absurdo. Deus não está perguntando. Ele está dizendo: vinde a mim, todos vocês que estão cansados. Irmão, essa vida sem esperança, sem uma certeza, ela é muito desgastante. Sim ou não? É desgastante. Quando nós não temos convicções bem firmes, a vulnerabilidade, ela sobrepuja sobre tudo. E isso nos cansa. Não é o trabalho que te cansa. Você pensa que é. Não, o trabalho não cansa. Você dorme, você descansa. Mas, pastor, eu não descanso. Então, por quê? Porque você não dorme bem. Porque você está com um problema, às vezes, na alma. Ansiedade, preocupação, incertezas. Como isso nos tira a paz. Nos tira tudo. O pecado nos tira o equilíbrio. Isso é uma realidade. Nós sabemos, nós observamos aí no mundo, o sistema é podre. O sistema é caótico. As pessoas estão em desespero. Não tem equilíbrio para nada. A maioria. E uns se fazem de equilibrados. Mas sem Jesus, nós não temos alegria, nós não temos harmonia, nós não temos paz, nós não temos prazer em nada, nós não temos unidade na família. Não temos, irmãos, não temos. Nós fingimos que temos.
Nós fazemos de conta, porque só Jesus é o elo que verdadeiramente restaura todas essas coisas. E hoje você está aqui, e Ele quer restaurar primeiro você, para que nós possamos viver uma vida abundante. Irmãos, vamos evitar o incêndio. Vamos viver o estado original, conquistado em Cristo, para nós. Tem aquela música, né? Que eu saí do jardim, agora Deus colocou o jardim em mim. O que ele está dizendo? Agora você é morada e templo do Espírito Santo. Agora aí você. Só isso. Deus, Ele quer verdadeiramente reinar na sua vida. Ele quer viver dentro de você.